Muy buenas noches, Muito boa amados noite, amigos amados y hermanos amigos e irmãos presentes. É para mim privilegio grande um privilégio grande estar con ustedes estar com en esta vocês ocasión nesta ocasião para compartir con para ustedes compartilhar com unos vocês momentos uns momentos de compañerismo de companheirismo alrededor ao de la redor palabra de Dios da Palavra de y Deus su programa e seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final, a este tempo final, para lo cual quiero leer para o qual quero ler en San Lucas capítulo em São Lucas, 14, capítulo verso 14, 16 en adelante, versículo 16 donde em nos diante, dice: onde nos diz: entonces Jesús Então le Jesus dijo: lhe disse: un hombre hizo una gran homem cena fez uma y grande ceia convidó a muchos, e convidou a y a muitos. la hora de la cena envió a su siervo E a hora da ceia a decir enviou a seu los servo convidados: para dizer aos convidados: venid, que ya todo Vide está preparado. que já tudo está Y preparado. todos a una todos comenzaron a excusarse. Começaram a dar El primero desculpas. dijo: he comprado una Primeiro disse: hacienda, comprei uma necesito fazenda ir a verla. e Te preciso vê-la. ruego me excuses. Te peço que me perdoe, dijo: que me desculpe. He comprado Outro disse: 5 yuntas de bueyes comprei 5 y juntas de voy a bois probarlos. e Te vou ruego prová-los. que Te me rogo excuses. que me El desculpe. otro dijo: E o acabo outro: de casarme acabo de y por me casar tanto e, no puedo portanto, ir. não posso ir. Vuelto el siervo, Voltou o servo, hizo saber estas fez cosas saber a su señor. estas coisas ao seu senhor. Entonces, enojado, el Então, padre de familia irado, o pai de dijo a su família siervo: disse a seu servo: ve pronto por las veja plazas já pelas y las praças calles de e la as ciudad ruas da y cidade trae acá e a traz los aqui pobres, aos pobres, los mancos, mancos, los cojos coxos y los e ciegos. os cegos. Y dijo el siervo: Señor, E se disse ha o hecho servo: como tú, Senhor, se ha hecho como mandaste, foi feito como y mandaste, aún hay lugar. e ainda há Dijo el lugar. Señor al Disse o siervo: Senhor ao ve servo: por los caminos y por Veja los pelos caminhos vallados e pelos fuérzalos vales a entrar, e força-os a para entrar, que se llene mi casa. para que Porque se os encha a digo minha casa. que ninguno de aquellos Porque vos hombres digo que que nenhum fueron daqueles homens que convidados foram convidados gustarán mi cena. provará de minha Que ceia. Deus bendiga Que nuestras Deus almas abençoe con su nossas palabra almas com Sua y nos palavra permita e nos permita entenderla. entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es: Nosso tema para essa ocasião es un tema un poco largo, é um tema um pouco largo, llenando la parte enchendo a parte mais de la importante casa. da casa de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a gentileza. La casa de Dios A casa de Deus es su iglesia é sua igreja y e Dios Deus ha estado esteve obrando trabalhando para así para assim el llenar Ele toda su encher casa toda a de sua casa convidados, de de convidados, de pessoas, a través através de la historia bíblica. da história bíblica. Hemos visto cómo Dios obró Temos visto como Deus trabalhou en el pasado no y passado cómo e como fue também profetizado foi profetizado la obra a que obra él haría en que ele este faria tiempo final. neste tempo final. Ahora hablando E agora de la casa falando de Dios, da casa de Deus, la casa de Dios
A casa de fue Deus representada foi en el representada tabernáculo que no construyó tabernáculo que Moisés construiu y el Moisés templo que construyó e o templo que Salomón. construiu Salomão. En esas construcciones Nessas construções estaba la sabiduría de Dios estava a sabedoria de Deus manifestada, la cual manifestada, fue dada a a Moisés, qual foi dada a y luego Moisés también al rey e depois Salomón também para ao la rei construcción Salomão de esas para a casas, construção dessas porque casas. esas casas Porque no essas podían- casas esos templos não podiam, podían ser esses construidos templos não podiam y ser ser construídos aceptados por Dios e ser aceitos por Deus no eran construidos con se não eram la construídos sabiduría. com a sabedoria de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque Porque lo que estos hombres hicieron, el o que profeta estes homens Moisés y fizeram, luego o el profeta rey Moisés Salomón, e depois o rei Salomão, fue nada menos que un templo terrenal foi nada menos que um que templo terrenal representaba el templo que representava o celestial templo de Dios. celestial de Deus. Y con sabiduría humana no E se com puede sabedoria construir humana, un não se templo pode aquí en la construir tierra um templo aqui na terra represente el templo que represente celestial o y que templo contenga celestial e en que ese contenha templo terrenal nesse templo terrenal las cosas as que son coisas tipo figura de las que que están são en el tipo e cielo. figura das que estão no Por céu. lo tanto, la Portanto, sabiduría divina fue dada al a sabedoria profeta divina Moisés foi dada ao y profeta al rey Moisés e também ao Salomão. rei Salomão. Y ahora E no agora tenemos ni el não tabernáculo que temos construyó nem o Moisés, tabernáculo ni que el construiu templo que Moisés, construyó nem o templo que el rey construiu Salomón. o rei Salomão. Aunque ellos representaban Ainda que el eles templo representavam celestial de Dios, o templo y celestial aunque de Dios Deus. habitó E ainda que en Deus esos templos tenha terrenales, habitado nesses en templos el lugar terrenais, santísimo, no lugar sobre santíssimo, el propiciatorio sobre o que estaba propiciatório sobre el arca del que estava pacto. sobre a arca do pacto. Y ahora E agora fue algo grande y foi glorioso algo lo que grande e sucedió glorioso en que el aconteceu no pero ya eso passado, quedó mas já isso como ficou historia. como história. Y ahora, E agora, ¿dónde conseguiremos un onde templo conseguiremos que um represente el templo templo que celestial, represente o templo celestial? siendo Sendo que la casa de Dios que a casa de Deus es la iglesia de Jesucristo? é a igreja de Jesus Jesucristo ha Cristo. estado construyendo Jesus Cristo esteve templo construindo um para templo Dios, para a morada Deus, de Dios, para a en morada de Espíritu Deus Santo, em Espírito Santo. y ese es el nuevo templo. E esse é o El novo nuevo templo. templo O construido novo con templo la construído sabiduría com a divina. sabedoria Y divina. Cristo es E poder Cristo é y sabiduría poder de e Dios. sabedoria Por de lo tanto, Deus. Cristo Portanto, Cristo está construyendo está construindo ese templo de este templo etapa de en etapa em etapa. Ahora, Agora, la casa de Dios, a casa de Deus, la descendencia de Dios, a descendência de Deus, hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus han aparecido en este planeta apareceram Tierra neste de planeta etapa Terra de en etapa etapa. em etapa. Así como el templo terrenal Assim como o templo que terrenal construyó Salomón y el que construiu Salomão e o que construiu Moisés tiene atrio, tem átrio, el atrio o en átrio el templo espiritual de no Dios templo espiritual de Deus es de Adán, é de hasta Adão Cristo. até Los Cristo. creyentes Os crentes en Dios em que Deus ofrecieron a Dios que los ofereceram a sacrificios por Deus el os pecado, sacrifícios pelo pecado pertenecen pertencem ao de casa de átrio Deus. da casa de Deus. Ellos eran Eles eram creyentes en Cristo, en la crentes forma em que Cristo, se na estaba forma que reflejando Cristo se estava en el refletindo Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. Y ahora, E agora, el lugar santo de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, o lugar santo da casa de Deus, da igreja de Deus, la etapa é a de etapa Cristo, de Cristo el até reverendo, o reverendo William Branham. y luego E depois, la etapa del lugar santísimo, a del etapa do templo lugar espiritual de santíssimo do Dios, templo de la espiritual iglesia de de Deus, Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo, es é lo que corresponde o después que del corresponde reverendo depois do reverendo William William Branham a este Branham tiempo final. a este tempo final.
E agora, porquanto Cristo está construindo, criando um novo templo para a morada de Deus em Espírito Santo, nesse templo e em cada pessoa que pertence a esse templo, encontramos que, sendo um templo não feito de pedras literais, nem de madeira literal, senão com seres humanos, como diz São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, vejam, nos diz São Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz: aproximando-nos dele, pedra vida, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual também contém a Escritura. Eis aqui, ponho em Sião a principal pedra de ângulo, escolhida, preciosa, e o que crer nele não será envergonhado. Para vós, pois que creis, ele é precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a cabeça do ângulo, e pedra de tropeço e rocha que faz cair, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, ao qual foram também destinados. Mas vós sois linhagem escolhida, real sacerdócio, gente santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas à sua luz admirável. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que em outro tempo não havias alcançado misericórdia, mas agora haveis alcançado misericórdia. Este povo do qual fala São Pedro, nesta passagem, é a Igreja de Jesus Cristo, composta pelos redimidos com o sangue de Cristo. E essa é a casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus. Essa é a casa a qual vocês pertencem neste tempo. Como os redimidos pelo sangue de Cristo, de outras eras, com o mensageiro que Deus lhe enviou em cada era, pertenceram à casa de Deus a parte da casa de Deus, correspondente ao tempo em que eles viveram. Os das eras passadas, das 7 eras, juntamente com a etapa dos apóstolos, corresponde ao lugar santo da casa de Deus. Os que viveram antes da primeira vinda de Cristo pertencem ao átrio. E agora nós, neste tempo, pertencemos à parte do lugar santíssimo, que é a mais importante da casa de Deus. Vejamos de novo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros, nem aprendizes, senão co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesus Cristo mesmo, em quem todo edifício bem coordenado
vai crescendo para ser um templo santo do Senhor, em que vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui vemos novamente que nós pertencemos a uma casa, a uma família, a um templo, a uma descendência, a casa de Deus, a descendência de Deus, a família de Deus. Nós, como indivíduos, somos descendentes do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nossa alma vem de Deus, é parte de Deus. E por isso é que Ele, de etapa em etapa, de era em era, esteve chamando e juntando a seus escolhidos, seus filhos, seus primogênitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora, na casa de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, como nos diz também São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz: E Moisés, a verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho do que se ia dizer. Mas Cristo como Filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se retenemos firmes até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. E agora, essa casa de Deus já não é o tabernáculo que construiu Moisés, nem é o templo que construiu Salomão, senão a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual cada um de vocês e eu também pertencemos. No tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu o rei Salomão, fomos representados. Foi representada a Igreja de Jesus Cristo. E agora, um novo templo, uma casa, a casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, está sendo criada, e de era em era, Deus cria a parte correspondente a cada era. A cria, a materializa com seres humanos que são chamados e juntados por meio da palavra do Evangelho revelado, que é pregado de era em era. E por isso, em sua casa, sua igreja, colocou servos fiéis e prudentes, para que lhes deem o alimento espiritual a tempo. E agora, na casa de Deus, há uma grande festa, de etapa em etapa, de era em era, porque há alimento espiritual em abundância, de era em era. Na casa de Deus são colocados os servos fiéis e prudentes, os mensageiros, os 7 anjos mensageiros para as 7 eras, e o anjo Jesus Cristo para a era da pedra angular, como foram colocados também os apóstolos no começo do dia de Pentecostes em diante, dando o alimento, a mensagem para essa etapa. E agora, no capítulo 24, versículo 44 em diante, de São Mateus diz: Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá à hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs seu Senhor sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu Senhor vem, o ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. E agora, porquanto na casa de Deus
Dios tiene a sus hijos. é que Deus tem seus filhos. En su iglesia es que Dios Em sua llama y igreja junta a sus hijos. é que Deus chama e En su junta seus iglesia filhos. es que nacen Em sua los igreja hijos é y que hijas de nascem Dios. os filhos Es e ahí filhas de donde Deus. obtienen É el aí nuevo onde obtém nacimiento. o novo Nacen nascimento. en la iglesia de Nascem Cristo, na igreja de del Jesus agua Cristo, y da del água Espíritu, e porque do Espírito, reciben a porque Cristo como su Salvador, recebem a Cristo como seu lavan sus Salvador, pecados en la lavam sangre seus de pecados no Cristo, sangue de reciben Cristo e el recebem Espíritu Santo, el o Espíritu de Espírito Cristo, y Santo, así o nacen Espírito de Cristo, de nuevo. e assim nascem de Y novo. obtienen un E cuerpo obtém teofánico um corpo de la sexta teofânico dimensión. da sexta dimensão. Y así obtienen ese E assim cuerpo obtém angelical de la- esse corpo de la angelical da sexta sexta dimensão, dimensão, que es que é cuerpo teofánico como el um corpo cuerpo teofânico como de o Jesucristo. corpo teofânico de Jesus Cristo. cuerpo teofánico como Um el corpo cuerpo teofânico teofánico del como o ángel. corpo teofânico do anjo do Senhor. Y ahora E agora encontramos encontramos que en la casa de Dios, que na es casa la de iglesia Deus, de Jesucristo, que é a igreja de Jesus Cristo, es que el é Espíritu de que Dios ha o estado Espírito de Deus obrando esteve de trabalhando etapa en etapa, de etapa em etapa, añadiendo a su iglesia acrescentando à los sua que han igreja os que hão de salvos, ser salvos, como nos dice, como nos diz. veamos Vejamos en el capítulo, no capítulo, vamos a ver, vamos ver, cuando San Pedro predicó quando São su Pedro mensaje, pregou sua mensagem. en el capítulo 4 No capítulo 4 nos habla, nos fala, y capítulo 2 del libro de los e Hechos, capítulo 2 do livro nos dos Atos, enseña que Dios nos ensina que añadía Deus a su iglesia acrescentava à sua igreja os que haviam salvos. de ser salvos. Y E es Dios el único que Es puede Dios añadir a su iglesia los que han de ser o salvos, único que pode acrescentar à sua igreja os que hão de ser salvos, el que está porque Ele é o que está produciendo el produzindo nacimiento, o novo nascimento los hijos dos e filhos hijas de Dios. e filhas de Deus. La persona cuando nace en este planeta A pessoa, Tierra, quando por nasce los nesse padres planeta Terra por terrenales, meio dos pais no terrenais, nace como un hijo de Dios, não nasce como um filho de nace Deus, como un hijo del mundo. nasce como um filho do mundo. Por eso recibe un Por espíritu isso del mundo, recebe o sea, de la um quinta espírito do dimensión, mundo, ou y seja, recibe da un quinta cuerpo dimensão, mortal, corruptible e recebe um corpo mortal, corruptível e porque temporal. con la caída del ser humano en el huerto del Porque com a Edén, queda do ser humano no el horto ser do Éden, fue o ser humano destituido de foi la destituído gloria de Dios. da glória Y de Deus. todos han sido destituidos de la gloria de Dios. E todos foram destituídos da Portanto, glória de Deus. Portanto, Se requiere nacer de nuevo se para requer nascer de obtener novo un cuerpo para obter um teofánico corpo angelical teofânico de la angelical sexta dimensión. da sexta y dimensão así tener e assim la ter imagen a divina, la imagem imagen de Dios, divina, a imagem de Deus, ese cuerpo teofánico que é esse corpo angelical teofânico de la angelical sexta dimensión. da sexta dimensão. Y luego, E depois, para el día postrero, Cristo para o ha último dia, prometido Cristo prometeu darnos la dar-nos a semelhança de Deus, que es el cuerpo que é eterno, o corpo eterno, imortal e incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para assim ser totalmente a imagem e semelhança de para Deus, assim ser para assim ser pessoas com corpos teofânicos da sexta dimensão e corpos físicos eternos e glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso Cristo, o grão de trigo tinha que cair em terra e morrer. Nos disse ele no capítulo 12 de São João. E se não caía em terra e morria o grão de trigo, então sozinho ele ficava e ainda estaria vivendo na terra, mas sozinho. Ou seja, que não haveria mais pessoas na terra,
Somente Ele. Es como cuando usted tiene un grano de trigo. É como quando você tem um grão de Si trigo. usted tiene ese grano de trigo Se você tem esse grão de y no trigo lo siembra en tierra, e não o pues semeia na solamente terra, queda esse grano de trigo, pois somente usted no fica puede esse grão ver de trigo. más Mas você grano de não trigo. pode ver mais grãos de trigo. Por quê? Porque para que surjan más Porque granos de para que trigo, surjam mais grãos de usted trigo, tiene que sembrar ese você grano tem de que trigo. semear esse grão de trigo. E Luego, nace depois esse grano de trigo en la forma de nasce una esse planta grão de de trigo. trigo na forma de uma planta de Luego, trigo. esa planta E de trigo depois essa planta de produce, trigo lleva produz, muchos granos de leva trigo, muitos grãos de trigo, iguales al que fue iguais sembrado en ao la que tierra. foi semeado na E terra. agora Cristo dice, pero si el grano E agora de trigo Cristo cae en disse: tierra mas se o y grão de trigo cai em terra e morrer, fruto lleva, muito fruto leva, muchos granos muitos de grãos trigo. E de agora trigo. E agora Cristo está en la forma de su iglesia. está na forma de La sua iglesia igreja. es la planta de A trigo igreja que é a nació planta de trigo que de nasceu Jesucristo, el grano de trigo de Jesus que Cristo, o fue grão de sembrado trigo en tierra. que foi semeado na El día de terra. Pentecostés nació O dia de el Pentecostes grano de trigo nasceu en la forma de o una grão de planta trigo na de forma de trigo. uma Nació en planta la de forma trigo. de la Nasceu na iglesia forma del Señor da Jesucristo. igreja do Senhor Jesus E Cristo. En la planta E é de na trigo planta de donde trigo se lleva onde el fruto. se leva Por fruto. eso el fruto del grano de trigo que fue Por isso, o sembrado fruto en do tierra grão de lo trigo lleva que foi semeado em terra o la leva iglesia del Señor a Jesucristo. igreja ¿Y do cuál es Senhor el Jesus fruto? Cristo. E qual é o fruto? Los hijos e Os hijas de filhos Dios e filhas de Deus, naciendo en la planta nascendo de em trigo, uma planta de naciendo trigo, en la nasceu iglesia del Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Por medio del Por meio poder do del poder Espíritu de Cristo, do Espírito por de medio del Cristo, poder del Espíritu Santo que por estaba meio do poder do en Espírito Jesucristo. Santo que estava em Jesus Cristo. Agora vejam vocês, na planta de trigo se está reproduciendo el grano se de está trigo, se reproduzindo Cristo o grão de trigo, en está se hijos e reproduzindo hijas de Cristo em filhos e filhas de Deus. Y para el Y tiempo final Para o tempo final, se completará el número se completará de los o granos de número trigo en la dos grãos de planta de trigo trigo. Se na completará planta el de número trigo. Se completará de o los número escogidos de Dios, dos de los escolhidos de hijos y Deus, dos en la filhos e filhas de iglesia Deus, na del igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. O sea, los Ou hijos y seja, hijas de Dios os en la filhos casa e de filhas de Dios, Deus na casa de que es Deus, la iglesia de Jesucristo, que é a y igreja que de es Jesus el Cristo templo e espiritual que é o de templo Jesucristo. espiritual de Jesus Cristo. Y cuando se complete E el número, quando se complete o número, entonces Cristo saldrá del então trono de Cristo sairá do intercesión en trono el de cielo, intercessão no céu, tomará el título de propiedad, tomará o título de propriedade, o livro dos sete selos, o abrirá no céu, su reclamo, fará sua reclamação resucitará a los muertos e en ressuscitará Cristo, os mortos y em a Cristo nosotros e a nós transformará. nos Y transformará. entonces nos dará así E el então nuevo nos cuerpo, dará el assim cuerpo o eterno novo corpo, o corpo glorificado, eterno e glorificado, igual a su igual propio cuerpo. ao seu próprio corpo. Y así estaremos iguales E assim estaremos a iguais Jesucristo, el grano de a trigo Jesus Cristo, que fue o grão de sembrado en trigo tierra. que foi Y semeado em entonces terra. lo E veremos então a o él veremos a en Ele su cuerpo em seu glorificado. corpo Y nos glorificado. veremos también los unos a los E otros nos veremos também uns en aos el outros cuerpo no glorificado corpo que glorificado hemos de que tener, hemos de el ter, cual será jovencito, o qual será que jovenzinho, representará de que representará 18 de a 21 18 a para 21 toda la anos eternidad. para toda a Será eternidade. inmortal, Será imortal, y será incorruptível interdimensional. e O será sea que interdimensional, podremos ou seja, que pasar poderemos desta dimensão passar terrenal dessa a dimensão outras terrenal dimensões. a Por outras isso é que dimensões. Por isso é que iremos a la cena de las bodas del iremos Cordero con à Cristo, ceia das bodas do a Cordeiro la com casa de Cristo, nuestro Padre à casa celestial, do nosso Pai a Celestial, la séptima dimensión, a sétima porque dimensão, tendremos un cuerpo porque teremos um corpo glorificado, glorificado, imortal bien e interdimensional, também y interdimensional. podremos pasar a otras E poderemos dimensiones passar a outras con dimensões ese cuerpo com esse corpo. e ir a la gran E cena a grande ceia bodas das del bodas do Cordeiro. Ahora, estando nosotros en la casa de Dios, Agora, estamos estando vocês na comiendo casa de el Deus, alimento espiritual de cada edad. El estamos pan comendo o nuestro de alimento cada espiritual de día, cada era. O danos pão nosso de cada hoy, dia, dijo Cristo, dai-nos hoje, diz ensinando Cristo, a orar a sus ensinando a orar aos seus y ahora el discípulos. pan E agora o pão de la espiritual palabra de Dios da para cada palavra de Deus para Cristo cada ha era, estado dando Cristo esteve a su dando iglesia de edad, à sua en igreja edad, de y era ha em colocado era. al siervo fiel y prudente, E colocou o al cual servo le ha fiel e dado ese prudente, alimento o qual lhe deu espiritual esse para que lo alimento reparta espiritual para que o a los hijos de reparta Dios, donde? aos En filhos de la casa Deus. de Dios. Onde? Así ha Na sido casa de de edad en Deus. edad, Assim y tem ahora sido en de era em edad era. rectangular, E agora,
Na era da pedra angular é igual. Ele nos dá o pão espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da palavra de Deus revelada para o nosso tempo, que gira ao redor do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis, senhor e senhores. Em obras de reclamação. E quando todos que têm que ser colocados na casa de Deus, no lugar santíssimo, nesse tempo final, estejam na casa de Deus, já, então, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E depois estaremos na terra de 30 a 40 dias, com um novo corpo, aí com um novo corpo, onde haverá uma manifestação plena de Deus em sua igreja. E aí estaremos adotados, pois a adoção é a redenção do corpo, onde receberemos um novo corpo. Aí também adotará Cristo ao seu anjo mensageiro do último dia da era da pedra angular. E também, porquanto ressuscitará os mortos crentes nele, ficarão adotados também os mensageiros das 7 eras, com seus grupos, e apóstolos também. E depois que tenhamos uns 30 a 40 dias aí, estando naquele novo corpo, depois seremos chamados por Cristo a ser dos bodos do Cordeiro no céu, a essa grande festa, para a qual se vai, mas com convite. Ou seja, que qualquer pessoa não pode dizer, eu quero ir a essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Primeiro é que tem que ter um corpo eterno e glorificado, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo com o nosso Salvador. E para isso Cristo tem um programa. Por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, receber esse Espírito Santo, nascemos de novo. E obteremos um corpo teofânico pela sexta dimensão, e para o último dia obteremos o corpo físico eterno e glorificado também. E então estaremos vestidos com todos os vestimentos. Novo corpo, angelical teofânico, e o único físico eterno e glorificado. Vejamos em Apocalipse 19, versículo 7 diante diz: alegremos-nos e demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro, e sua esposa se preparou. E ela se concedeu que se vista de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino representa as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: essas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me postrei a seus pés para adorá-lo. E ele me disse: olha, eu sou conservo teu e de teus irmãos que dão testemunho de Jesus, que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui podemos ver que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Podemos ver nesta passagem que é uma bem-aventurança ser chamado e juntado no corpo místico de Jesus Cristo, o nosso Salvador, na era a qual e na qual corresponde viver a pessoa, porque foi colocado na casa de Deus, nasceu na casa de Deus e está sendo preparado para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa do nosso Pai Celestial. E agora vejam vocês no primeiro chamado,
ordenado por el padre de familia. Veamos. Pelo pai de família, vejamos. Em São Lucas, capítulo 14, diz: Ve pronto, capítulo 14, versículo 21 em adelante, diz: 21 em diante diz: Voltando o servo, fez saber estas coisas a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: veja logo pelas praças e as ruas da cidade, e traga aqui aos pobres os mancos, os coxos e os cegos. E agora podemos ver que a Igreja de Jesus Cristo é composta majoritariamente por pessoas simples, pobres, mesmo que de vez em quando entrem pessoas também de uma posição social ou econômica alta. Mas em si o grupo grande é de pessoas simples, da classe média e da classe pobre. E agora esse chamado foi feito e disse: e disse o servo: Senhor, foi feito como mandaste, e ainda há lugar. E se foi feito como Cristo mandou durante as 7 etapas ou eras da igreja. Ainda há lugar. Todos pensavam que tudo ia terminar quando terminaram as 7 edades. Todos pensavam que tudo ia terminar quando acabava as 7 eras, mas aqui diz: ainda há lugar. Pois se há lugar ainda, lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo, a era da pedra angular. Porque um templo não pode ser um templo perfeito. Porque um templo não pode ser um templo perfeito se não tem o lugar santíssimo. Porque esse lugar para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Esse é o lugar onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, chamando o seu povo. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados. Veja pelas ruas e pelos becos. Agora, aqui não diz pelas praças nem pelas cidades, mas pelas ruas e becos. Assim que vão ser pessoas simples. Em sua maioria, pessoas simples e humildes. As que estarão sendo chamadas e juntadas na casa de Deus. E colocados no lugar onde havia espaço para mais pessoas. Ve por los caminos y por los vallados, veja pelos caminhos e pelos entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo para que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, porque diz que nenhum daqueles homens mi cena. Así es que esta bendición de ir a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, assim que essa bênção será para estas personas que son llamadas y colocadas en la casa de Dios. Assim que essa bênção de ir à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, será para as pessoas que são chamadas e colocadas na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, temos visto onde é que há lugar para esse tempo final, para ser chamados e juntados os últimos filhos e filhas de Deus, as últimas almas de Deus, que estarão na terra no último dia para escutar a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus
Onde? la casa de Dios. Na casa de Deus. ¿En qué parte de la casa de Dios? Em que parte da casa de Deus? Santísimo de la casa No de lugar Dios, santíssimo es da la- casa de Deus, que é a era da pedra angular. Hay lugar. Há lugar. Y por eso hay un llamado. E por isso há um chamado. O chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamo. de reclamação. Ahí es donde él llama y Aí é junta onde ele chama e junta a sus escogidos a seus escolhidos do último y dia. pronto se E logo completará el número, se pronto completará o llenará número, la casa, logo se encherá a casa, que a quedaba parte que ficava vacía vazia, y e entonces Cristo então Cristo dedicará dedicará esa casa essa casa à casa de Deus. A igreja de Jesus Cristo será dedicada por Cristo a Deus para essa manifestação plena de Deus, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, e para a nossa ida à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa de nosso Pai Celestial. E agora temos visto como está Deus enchendo a parte mais importante de su casa, de sua casa, lugar santísimo sea, o lugar santíssimo, ou seja, a era da pedra y angular. ahora en la iglesia de Jesucristo, E agora na igreja de Jesus Cristo, que es un templo espiritual para que é morar um de Dios templo en Espíritu espiritual Santo, para a morada de Deus em Espírito Santo, se refleja se todo el reflete cielo. todo o céu. Por eso Por isso es que é que en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, todas las cosas celestiales todas as coisas se han celestiais ido materializando en la iglesia, vão se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo. en palabras más claras. Em palavras Jesucristo mais ha claras, estado Jesus Cristo esteve y estará e estará transfiriendo transferindo las cosas del cielo as a coisas do su céu à sua igreja. E para el glorioso reino milenial, para o glorioso reino milenial, Cristo habrá transferido Cristo terá transferido ao seu reino y a su trono e a seu las trono cosas as coisas del cielo. do céu. Y entonces E tendremos então en la tierra el reino teremos na terra o reino de Deus manifestado, manifestado, operando e governando la raza sobre humana. a raça humana. Por eso es que, miren, Cristo transfiere Por isso é que, olhem, Cristo transfere o seu poder a su casa, à sua casa, iglesia, à sua que igreja, es su reino. que é o seu reino, e Él dice, ele disse: al que venciere, ao que le vencer, daré autoridad eu darei sobre autoridade las naciones, sobre as así nações, como yo he vencido. assim como eu venci, Vamos a ver, así como Vamos yo he ver. recibido assim como de mi Padre. Vamos a Como eu leerlo, recebi de ¿no? meu Pues, Pai. para que lo tengan claro. Vamos ver aí como está, para que tenham claro. Capítulo 2 del Génesis, Capítulo 2, verso 26 en adelante dice: 2 de Apocalipse, versículo al que 26 em venciere diante y diz: guardar mis Ao que obras, vencer e guardar hasta el minhas fin. obras até o fim, O sea, el que esté guardando las obras ou de seja, que Cristo esteja hasta el guardando as obras de Cristo até o fim, fin del tiempo, yo Fin le del daré tiempo. autoridad sobre las eu naciones te darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de y serán ferro, quebrantadas como vaso de e serão alto quebradas como como yo vasos también la do he oleiro, recibido como eu de mi também Padre. as recebi de Ven meu la Pai. misma forma Vem que na Cristo mesma forma que recibió esa Cristo autoridad del Padre, recebeu essa autoridade do Pai, agora a outorga y ao así vencedor. transfiere E assim ese transfere poder y autoridad esse poder e autoridade del cielo, do céu, del Padre que la recibió, do Pai que o recebeu, transfiere a o transfere à sua igreja. y E también também Él dice: ele disse: al que venciere yo le daré del maná, Ao que vencer eu lhe darei do maná escondido. le daré comer del maná escondido, Lhe darei a comer do maná y le daré una escondido. piedrecita blanca, Y le daré en la una pedrinha piedrecita branca. escrito un Na nombre pedrinha escrito um nome novo. nuevo
que ninguno conoce, sino que aquel nenhum conhece, que lo recibe. Apocalipsis senão aquele que o 12, recebe. verso Apocalipse capítulo 2, 17. versículo Y 17. ahora E agora encontramos que encontramos que la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo tendrá en el día postrero terá no último esa dia, piedrecita blanca en su essa pedrinha segunda branca, venida común. em sua segunda vinda, com um nome novo. Vean lo que está en el cielo, Vejam o que está no céu, es transferido a la é transferido à igreja iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Luego también nos dice en Apocalipsis, Depois também nos capítulo diz em 13, Apocalipse verso capítulo 12, 3, versículo 12, al que venciere, ao que vencer, yo le haré columna eu farei en coluna el templo no templo de mi Dios. de meu Deus. El templo de Dios, pues, O es templo de Deus, pois é iglesia. sua igreja. O sea, no es que Ou lo va a seja, convertir en una não é que o vai columna de converter cemento em o uma de coluna metal, de cimento ou de sino que metal, lo va a senão que o vai convertir en una converter persona em uma importante pessoa importante la casa de Dios, na en casa la de Deus, iglesia del na Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y escribiré E sobre escreverei el sobre nombre de ele mi Dios. o nome do meu Recuerden Deus. que sobre dos columnas Lembrem que el rey Que sobre Salomón duas colunas ordenó que o rei Salomão construir. ordenou construir, sobre ellas, escreveu sobre elas en dois una nomes. escribió Em uma Joaquín o escreveu Joaquim, Joacim Raquim ou o Racim, Josín, y en la otra escribió e na outra o escribió escreveram Boaz. ou escreveu Boaz. Y ahora vean cómo el tipo y figura está allá. Y E ahora agora acá, veja como o tipo figura está lá. él dice, E agora aqui ele yo le diz: haré columna eu te farei en el coluna templo de mi no Dios. templo de meu Deus. Y nunca más E saldrá nunca fuera, mais sairá fora. nunca más saldrá fuera del templo. Nunca mais sairá fora do templo. Y escribiré sobre él el E nombre escreverei sobre ele o de nome mi Dios do meu Deus y el nombre de la e ciudad o de mi nome Dios. da cidade de meu Nueva Deus, Jerusalén, la a cual nova desciende del Jerusalém, a cielo, qual desce do céu, y do meu Deus, mi e nombre nuevo. meu nome novo. Ahora ven que está transfiriendo Agora vem que está las cosas del transferindo as coisas do a su céu igreja, à sua igreja y por lo tanto tendrá e, portanto, en terá quien em transferir quem esas transferir bendiciones. essas bênçãos do céu. El nombre de Dios, O nome de el Deus, nombre eterno de Dios, o nome eterno de lo va a Deus, tener o vai ter escrito escrito en su iglesia en el vencedor. em sua igreja no vencedor. Y ese mismo es el nombre de la E ciudad esse de nuestro mesmo Dios. é o nome da cidade do Y nosso ese Deus. mismo es el E nombre esse nuevo mesmo é o del nome Señor novo Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Luego él también dice Depois, ele também en el diz, capítulo 13, verso no 21, capítulo 3, versículo 21, al que venciere, ao que yo le haré, vencer, yo le eu lhe haré, darei. vamos a ver, al que Vamos venciere, yo le daré Ao que que se vencer, eu lhe siente darei, conmigo se sente en mi comigo trono. em meu Así trono. como yo he Assim vencido como y eu me he venci sentado con mi e me Padre sentei com en meu su Pai em seu trono. Cristo cuando murió resucitó y ascendió al cielo Cristo, quando morreu, victorioso, se ressuscitou e sentó ascendeu en ao el céu trono de Dios en el vitorioso e sentou no trono Recibió toda autoridad de y poder. Deus no céu. Por Recebeu eso toda a dijo, autoridade e todo poder. poder me es dado Por en isso el ele cielo disse: todo y poder en la me é tierra. dado no céu e na Recibió terra. un nombre Recebeu nuevo. um nome novo. E ele, Vean ustedes, vejam vocês, ha estado gobernando e esteve desde governando el trono celestial. desde o trono celestial. Pero ahora, Mas agora, para el día postrero, para o último dia, Él establecerá el reino ele de Dios estabelecerá o reino de en la Deus tierra. Por lo tanto, na terra. tiene que transferir Portanto, tem que a su transferir trono las cosas del trono de Dios. ao seu trono as coisas do trono de Deus. El título de O propiedad, poder, o que es el título de libro de los propriedade, siete sellos, que é o livro dos el sete selos, nombre de Dios, o nome de Deus, y e Él tiene que establecer tem que en la estabelecer tierra el na terra reino de Dios. Por lo o tanto, reino de Deus. Portanto, Cristo sobre Cristo el trono de David, sobre o trono de ese Davi, es el trono esse é o trono Cristo, de Jesus Cristo, sobre el cual sobre o Él qual sentará ele
sentará al vencedor con ao vencedor com ele. Vean en San Lucas capítulo Vejam em São Lucas, capítulo 1, 1, verso 30 en adelante, cuando versículo el 30 em ángel diante. Gabriel le apareció a la Virgen Quando o arcanjo María, Gabriel apareceu à Virgem Maria, dice, entonces diz, el ángel le dijo, então o María, anjo disse, no temas, Maria, porque não has hallado temas, gracia delante porque tens de Dios, achado y graça ahora diante de Deus, concebirás e en agora tu vientre, conceberás em teu y ventre, darás a luz un hijo, e darás y à luz um llamarás filho, su nombre e chamarás Jesús. seu nome Este será Jesus. grande, Este será y será grande llamado Hijo del e será Altísimo. chamado Filho do Y el Altíssimo. Señor Dios le dará E o el Senhor Deus lhe trono dará de o David, trono su de padre, Davi, y seu pai, reinará sobre la casa e reinará sobre a de casa Jacob de Jacó para para siempre, y su sempre. reino no E seu tendrá reino fin. não terá fim. Ese es el trono Esse é o trono del cual habla Cristo. do qual fala Cuando dice, Cristo, al que venciere, quando yo diz, le daré que se ao que siente vencer conmigo eu darei en que se sente mi comigo trono. em meu Así como trono. yo he vencido y me he sentado Assim con como mi eu Padre venci e en me su sentei com trono. meu Pai em seu trono. E, Como él en el trono del Padre recibió, como ele no tomo do Pai recebeu um nome novo, recebeu todo o poder e autoridade sobre toda a sobre criação, todas las cosas, sobre todas as coisas. él ha estado reinando Ele esteve reinando desde el cielo desde o céu sobre toda la creación. toda Pero ahora a él criação. va a reinar aquí en Mas la agora ele tierra, vai reinar aqui na durante el terra, reino milenial, durante o reino desde milenial, su trono, desde terrenal, seu que trono es el trono terrenal, de David. que é o trono de Por lo Davi. tanto, él Portanto, ele estará estará haciendo esa transferencia fazendo essa transferência de las cosas del cielo y de todo lo das que él ha coisas do recibido céu en el cielo, e de tudo que ele recebeu no céu, estará transfiriendo ou estará transferindo en medio de su iglesia, em meio de sua igreja e tendrá en medio de su iglesia terá no meio de todas sua igreja esas bendiciones todas essas del cielo. bênçãos do céu. Tendrá un trono aquí, el Terá um trono de David, aqui sobre el no cual trono de él Davi, sobre o qual ele reinará. y con él, E en com el ele, trono de David estará no trono de Davi estará o vencedor. el vencedor del día postrero, O vencedor do el último cual dia, será el siervo fiel y o qual será o prudente servo fiel e en la casa prudente, de Dios, que le estará na dando casa el de alimento Deus, espiritual a tiempo a todos los onde hijos e hijas dá de o Dios. alimento En la espiritual casa a de tempo Dios, ¿en qué a parte todos de os la filhos casa e de filhas de Dios? Deus. En Na casa de Deus, em que parte da casa de Deus? de la No lugar casa de Dios, santíssimo que es da casa de la Deus, edad. que é a era da pedra angular. Y ahora podemos ver E que agora algo podemos grande ver en el programa divino está sucediendo que algo grande no programa divino está acontecendo. en los últimos, Digamos, 30 anos. nos últimos 30 anos, o digamos desde el año O digamos, 1959 desde o ano en 1959 adelante, algo em diante. grande ha estado sucediendo Algo grande esteve acontecendo en la casa de Dios, na en casa el de Deus, programa. no programa divino. Algo tan y tan grande Algo tão grande, cuando tão e estemos tão en grande, el reino que milenial, quando estejamos no lo reino milenial, comprenderemos o compreenderemos plenamente. plenamente. Todo lo que se ha estado moviendo está encerrado en el séptimo sello. Tudo que se está movendo está encerrado no sétimo selo. Es E Cristo el que estaría llevando a é o cabo que estaria la obra realizando a del obra séptimo sello. do sétimo selo. Y el reverendo William Branham dice que el E o séptimo reverendo sello, William Branham cuando diz que o sétimo selo, comience, quando será comece, un será secreto um segredo por completo. Pero luego de cierto tiempo, Mas depois de ya certo tempo, pois sería já abierto seria aberto ese secreto, esse segredo, ese misterio. esse mistério. Ahora, Agora, vean ustedes que veem vocês Cristo que tiene que transferir Cristo tem que transferir su poder o seu y poder autoridad e autoridade nombre nuevo, e nome novo, todo todo para ese glorioso reino esse glorioso reino y milenial. tiene que transferir a la tierra E tem que el transferir à reino terra de Dios. o reino O sea, de que Deus. tiene que Ou seja, que tem que establecer el reino de estabelecer Dios o reino de Deus en la aqui, tierra. na terra. Y el trono de David E tiene o trono que de ser Davi ocupado tem que ser ocupado de ese trono
E desde esse trono se governará o povo hebreu e o planeta Terra completo. Cristo governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E o vencedor, que estará no tempo final na casa de Deus, receberá a bênção de sentar-se com Cristo em seu trono. E lhe será escrito o nome eterno de nosso Deus, da cidade de nosso Deus e nome novo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Cristo para o vencedor. Agora, podemos ver a parte mais importante da casa de Deus e as coisas mais importantes que estará realizando Cristo em sua casa. Na parte mais importante, pois é que leva adiante as coisas mais importantes. E agora nós nos correspondeu estar na casa de Deus. Em que parte? Na parte mais importante, no lugar santíssimo do templo de Deus, da casa de Deus. E onde estava o nome de Deus da casa de Deus? Olhem. Deuteronômio capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ver se conseguimos. Deve ser capítulo 12, verso 4. Deve ser capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, verso 5 de Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 5 de Deuteronômio. Senão que o lugar que o lugar que o Senhor vosso Deus escolhesse dentre todas as vossas tribos para pôr ali o seu nome, para a sua habitação. Esse buscareis e lá ireis. Veem vocês Deus como cidade e como tribo escolheria uma tribo, e dessa tribo escolheria uma cidade. A tribo foi a tribo de Judá, e a cidade foi Jerusalém. E ali estaria o nome de Deus. Por quê? Porque ali estaria o templo de Deus, o tabernáculo que Moisés havia construído. E depois encontramos que Salomão construiu uma casa e colocou a Arca do Pacto no lugar santíssimo desse templo que construiu Salomão. E olhem aqui o mistério. No Êxodo, capítulo 25, nos diz, capítulo 25, versículo 21 em diante, e porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás o testemunho que eu te darei, e dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, dentre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te mandar para os filhos de Israel. Onde estaria Deus? Sobre o propiciatório. E o propiciatório estava sobre a arca do pacto. O propiciatório é uma tampa como esta que está sobre o púlpito. E o propiciatório é a tampa da arca do pacto. E agora, Deus estaria ali.
Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho mais. Levíticos, capítulo 16 diz: Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: diz a Arão teu irmão que não em todo o tempo entre no santuário atrás do véu, ou seja, que nem em todo o tempo entre ao lugar santíssimo, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E agora onde aparecia Deus? Aparecia a nuvem sobre o propiciatório. Era a coluna de fogo. E desde ali lhe falava a Moisés, diz: e dali me declararei a ti, e falarei contigo sobre o propiciatório, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te mandar para os filhos de Israel. Êxodo, capítulo 25, versículo 22. E em Levítico, capítulo 16, versículo 1 ao 2. Leiamos. E agora, por que está ali o nome de Deus no templo? Porque Deus, o anjo do Senhor, está no templo sobre o propiciatório. E quando Moisés perguntou ao anjo do Senhor, no capítulo 3 do Êxodo, qual era seu nome? Olhe o que ele disse ao anjo do Senhor. Se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes responderei? Capítulo 3, versículo 13 ao 14 do Êxodo. E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E agora o eu sou, que são 4 consoantes YHWH no original, estaria sobre o propiciatório, e consequentemente ali estaria o nome eterno de Deus, no tabernáculo que construiu Moisés. Mas em que parte? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23 diz: eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar em que eu preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde estava o nome de Deus? No anjo do Senhor. E estando o anjo do Senhor sobre o propiciatório, ali estava o nome eterno de Deus. Depois também, quando o sumo sacerdote colocava suas vestimentas de sumo sacerote e colocava o seu turbante, que era a mitra, colocava uma lâmina de ouro, uma placa de ouro que dizia santidade ao Senhor. Ali estava também o nome de Deus sobre a testa de Arão, sobre a testa do sumo sacerdote. E agora vejam vocês, estava escrito sobre a testa do sumo sacerdote em uma lâmina de ouro. E esse era o único que podia entrar para ministrar no lugar santíssimo. O homem, o sacerdote, que tinha escrito sobre sua testa o nome de Deus. Agora vejam vocês. Tivemos os mensageiros das diferentes etapas no corpo místico de Cristo ministrando no lugar santo, mas agora se requer ministrar no lugar santíssimo. Por isso é que Cristo disse: ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus e nunca mais sairá para fora, sairá dali nunca mais. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus. Quem era o que tinha escrito o nome de Deus? O sumo sacerdote o tinha escrito na testa. E agora Cristo, como sumo sacerdote, quando ascendeu ao céu, recebeu um nome novo. Bem, e agora
para o último dia, Él promete escribir ele promete escrever su nombre nuevo y nombre eterno de Dios y de la ciudad de nuestro Dios sobre el vencedor. seu nome novo e nome eterno de Deus e da cidade de nosso Deus sobre o vencedor. Por quê? Porque vai ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E tudo que aconteceu no tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão foi o reflexo do que aconteceria no céu com Cristo, entrando ao lugar santíssimo do templo celestial, e depois o que aconteceria na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, no último dia, como também as coisas que já aconteceram nas diferentes eras. Agora, nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso da história da raça humana, onde serão restaurados à vida eterna, fisicamente, milhões de seres humanos. E por que digo milhões de seres humanos? Porque estou contando digo milhões de seres humanos? Porque estou contando os milhões das diferentes eras passadas do nosso tempo e da era da pedra angular, o lugar mais importante da casa de Deus. Não sabemos quantos são. Eu desejo que sejam muitos. Quisesse que fossem milhões. Agora, não depende do que eu desejo. Depende do que Deus, desde antes da fundação do mundo, tenha determinado. E Deus é o que sabe o número. E quando se complete esse número, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, temos visto como Deus está enchendo a parte mais importante de sua casa, de sua igreja, de seu templo espiritual, nesse tempo final. Temos visto que a bênção nos correspondeu nesse tempo final. As cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos corresponde. Temos a bênção maior de todos os tempos. No domingo, se Deus permitir, espero que Ele me conceda falar-lhes um pouco mais dessa transferência que Cristo está realizando neste tempo final. Porque Ele está levando adiante essa transferência de etapa em etapa. E agora, nesse tempo, está Ele realizando algo muito, mas muito importante. Estamos num tempo paralelo ao tempo em que esteve Adão e Eva no horto do Éden. Mas já vamos deixar essas outras coisas para a próxima atividade. O domingo, na manhã, e domingo também, de meio-dia e depois, ou seja, na primeira e segunda atividade. E vamos ver aí tudo que Deus nos permita ver. Não importa o tema que tenhamos. Vamos ver se Deus nos permite colocá-lo o que tinha por aqui escrito. Ainda há coisas aqui. As coisas que estão aqui, daqui lhes falei sobre como Deus, como Cristo está transferindo
E está em seu reino todas essas grandes bênçãos. Mas ainda há algumas coisinhas mais. Aqui eu vou guardar até o domingo, se Deus permitir. E vamos ver se Deus nos permite tocar um pouquinho mais disso. O tema para o domingo será o da manhã, as promessas para o tempo do fim. Ou seja, que aí caem muito bem todas essas bênçãos. A atividade da tarde, o tema será habitando no reservado de sua morada. Ou seja, que tudo está girando também ao redor do tema que tivemos hoje. Assim que vamos colocar tudo isso com o tema do domingo próximo. E vamos ver com mais detalhes as grandes bênçãos que Cristo está trazendo do céu, do lugar santíssimo do céu ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E está enchendo a parte mais importante de sua casa com seres humanos escolhidos de Deus e com grandes bênçãos do céu, com grandes revelações celestiais. Se Deus nos permite ver como está materializando essas duas bênçãos, essas bênçãos o veremos no próximo domingo. Hoje temos visto como está reunindo no lugar mais importante, na parte mais importante de sua casa, como está reunindo os escolhidos do último dia. Se está materializando em vocês e em mim essa bênção tão grande, essa promessa tão grande que Ele fez, que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará seus escolhidos. No último dia, em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, na era da pedra angular. E assim enchendo a parte mais importante da casa de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, venham desde o lugar santíssimo do templo de Deus no céu ao lugar santíssimo de seu templo espiritual, e venham sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos enche de conhecimento de todo o seu programa, e nos abra o entendimento, e nos abra as Escrituras, e que logo nos transforme. Logo complete em sua casa, sua igreja. Logo complete o número de seus escolhidos em sua casa. E nos leve, e nos ressuscite, e ressuscite aos mortos em Cristo, e nos transforme a nós que vivemos. E nos leve à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.